Toda terça-feira a gente exibe, né, um conteúdo diferente, inédito no quadro Direito Agrário, espaço reservado para tirarmos dúvidas e questionamentos com o advogado Pedro Putini Mendes. Só que hoje o especialista em leis agrárias fala do lançamento do seu mais novo livro, Pantanal Sul-Mato-Grossense, Legislação e Desenvolvimento Local, que traz uma análise das leis do próprio Pantanal e mostra convergências e divergências dos indicadores com a legislação. E o Pedro está conosco nesta manhã ao vivo para falar da obra. Ele conversa direto de Floripa, Santa Catarina, onde está finalizando o seu doutorado sobre reserva legal. Doutor Pedro, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Giro novamente, amigo. Saudações, Mauro. Obrigado. E aí, tudo bem por aí? Saudades do Pantanal? Já coloca umas imagens do Pantanal aí. Meu amigo Marco Ribeiro, Paulinho, Toninho separaram umas imagens lindas do Pantanal. Vamos deixar o Pedro com saudades da terra dele, mas ele está estudando. Daqui em 30 dias ele termina o doutorado dele e volta para Campo Grande. Qual que foi a motivação? Primeira pergunta, depois da Amazônia, eu acho que o bioma pantaneiro é o bioma mais visado no mundo todo, né? E é preciso ter lei ali, por isso a motivação de escrever um livro sobre isso, Pedro? Pois é, Maurão. Realmente estou com saudade do nosso bioma, né? Agora eu fico nessa ponte aérea, nesse vai e volta aqui entre Pantanal e litoral. Mas a motivação é primeiro porque nós somos grandes admiradores, estou falando até em seu nome já, viu, Maurão? Claro. Somos grandes admiradores do nosso bioma aí. Eu, no caso, quidauanense nato, né? E por isso eu dedico essa obra ao nosso território Pantanal Sul-Mato-Grossense. Até em gratidão ao título, né, que eu recebi da Câmara Municipal como cidadão quidauanense. Tenho muito orgulho das nossas riquezas naturais, do nosso bioma, de pantaneira, mas também a preocupação com a edição contínua de leis e políticas públicas precisa de um cuidado na aplicação dessas leis para adaptação na sociedade. Né? E a gente tem que observar o que isso acontece com o desenvolvimento local, que foi tema de quando eu fiz o mestrado, né? Aí nós temos dados, indicadores, então esses escritos, esse tipo de livro, de artigos, eles precisam gerar ainda outras análises de dados para apaziguar aquelas discussões ideológicas, né, a respeito do Pantanal, da legislação. Então, sempre que surgem projetos de lei relacionados a biomas, tem uma tendência a esquecer que dentro desses biomas também tem pessoas, né? E o que chamamos de idiosincrasias, ou seja, aquelas características de um grupo, em um bioma, né? Como o Pantanal. E no Pantanal fica muito mais evidente, né? A família pantaneira são os maiores conhecedores e conservadores do Pantanal em todos os sentidos. É verdade. Essa foi a motivação. Esses organismos internacionais que vêm com interesses próprios, muitas vezes escusos, não queira chegar aqui na nossa terra ou em qualquer outro lugar do mundo e achar que ali não tem lei. O Pantanal tem lei sim, precisa ser cumprida, não é mesmo? E a gente como pantaneiros natos, eu nasci no Pantanal, ele nasceu no Pantanal, o Pantanal é de todo mundo, etc. Mas tem lei para ser cumprida, não é mesmo? Isso te motivou a citar algumas leis, algumas divergências e convergências que precisam ser debatidas no tribunal, não é mesmo, doutor Pedro? Na verdade, o Pantanal está em discussões aí para regulamentação, né? Ou seja, qual vai ser a melhor legislação para o Pantanal, né? Porque está sendo discutido um projeto de lei. Aliás, já foi discutido um, arquivou, aí abrem outro e tal, e não sai qual será a lei do Pantanal. Então fica esse impasse. Não tem hoje uma específica, exclusiva? Não, tem uma legislação, tem algumas poucas normativas estaduais no Mato Grosso do Sul, mas a Constituição Federal de 88, ela trouxe o Pantanal para o texto constitucional, e aí normalmente quando isso acontece, falta uma lei abaixo da Constituição Federal, uma lei federal, né, para regulamentar o bioma. Então nós não temos hoje uma lei para o bioma Pantanal. Isso está gerando uma série de controvérsias, né, porque tem interesses de todos os lados, como você disse. E a Constituição ela fala o seguinte, Maurão, que o Pantanal ele pode ter exploração ecologicamente sustentável. E aí nós não temos a definição disso, e o que está gerando uma série de controvérsias, né? Por exemplo, para quem não sabe, um dos maiores celeiros de cria de pecuária do Brasil são as vacas pantaneiras. E elas convivem perfeitamente.
Não é mesmo? Sustentável. Elas que ajudam, por exemplo, a comer aquelas macega. Macega, para quem não sabe, são aqueles pastos maiores lá e que evita incêndios no Pantanal. Então há uma ligação muito forte do homem do campo, do homem pantaneiro, do pecuarista pantaneiro, com a preservação do meio ambiente. E como ele disse, eu achava que tinha uma lei específica, não tem. Cada região tem uma lei, por exemplo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Pantanal está nesses dois estados, né? E deveria ter uma lei federal para poder regulamentar e falar uma voz só, né? Isso mesmo, Maurão. E aí que está a confusão, né? Porque tem interesses ambientais, temos interesses econômicos, e só que para um pesquisador, né, é o que eu sugiro, nós temos que observar dados, indicadores e tentar confrontar tudo isso para dar as melhores respostas, porque tem gente morando ali, né? Tem muitas polêmicas sobre o Pantanal? Cita pra gente algumas. Bom, acho que a maior polêmica é a questão dos recursos ambientais, né? A discussão é sempre a mesma, Mauro, é transformar o bioma em um santuário ecológico ou permitir atividades econômicas, né? Por isso que eu acabei utilizando principalmente no comecinho do livro, eu utilizei duas diretrizes antagônicas, ou seja, contrárias, né? A Lei da Política Agrícola, que é de 1981, e a Lei das Unidades de Conservação, que é de 2000, comparando elas com indicadores de desenvolvimento local para analisar qual é a mais próxima do desenvolvimento, né? E isso já veio dando sinais de que o caminho não seria dar mais terras ao governo ainda, né? Mas sim subsidiar a população local para auxiliar nesse trabalho de preservação em favor do seu próprio território. Perfeito. E aí nos próximos capítulos essa discussão ela vai se desenrolando. Então essa foi mais ou menos a ideia. Ô Pedro, vamos fazer um trato aqui. São quantos capítulos esse seu livro? São 3. 3 capítulos. Vamos fazer aí um quadro Direito Agrário sobre cada capítulo do livro? Maurão, vamos tentar nesse briefing. Vamos lá, já temos 3 conteúdos, a gente passa uma vez por semana. O capítulo 1 trata não sei do que, o capítulo 2 tal, capítulo... Antes, porém, se você quiser já adquirir esse livro, coloca na tela por gentileza aí, ó, loja.editora-dialética.com. Tá aí na tela. Ó, a capa do livro bonita, hein? Fotos lindas, tá aí, ó. Aliás, Maurão, as fotos desse livro são autorais, tá? Quem tirou as fotos aí foi outro pantaneiro. Quem? Foi meu pai. Opa! um grande conhecedor do bioma, pescador, canoísta, e ele tirou várias fotos e eu utilizei nesse livro aí que também. Lindo! Qual é o nome do papai? Valtemir. Seu Valtemir, parabéns aí, ó, ilustrando aí com a arte dele de registrar pelos olhos o Pantanal, a biografia do filho, a biografia contando sobre as leis pantaneiras. Em breve, aí, mais detalhes desse livro você pode encontrar lá na loja.editoradialética.com. Já sabe o preço, não? Mauro, tem que conferir lá no site, viu? Não importa. Normalmente não é tão caro, não, viu, pessoal? Normalmente não é tão caro, não. Ô, meu patrão, obrigado por esse bate-papo, tá? Vai estudar, tá estudando, tá fazendo doutorado lá. E assim que passar por São Paulo, assim que a gente puder, a gente se encontra em Campo Grande, tá bom? Obrigado pela parceria, como sempre, Pedro. Positivo, Mauro. Saudações pantaneiras aí. Saudações, até mais.